Eu espero que depois desse vídeo meus amigos americanos não fiquem com raiva de mim. De qualquer forma, nesse vídeo eu vou falar sobre 10 aspectos muito interessantes para você que quer falar inglês como americano. Não é que eu estou dizendo que o correto é falar inglês como americano, como inglês, como irlandês, enfim, não importa a nacionalidade. Esse vídeo é simplesmente para você perceber alguns aspectos, algumas características que são muito comuns em se tratando de americanos. Isso porque a língua inglesa ela também está relacionada à cultura de quem a usa. Se ao final você gostou desse vídeo, não esquece de curti-lo e de seguir o Inglês no Teclado aqui no YouTube. A dica número 1 é: use a palavra nice em tudo que é tipo de combinação. Pode parecer exagero, mas isso é verdade. Eu já percebi como vários amigos americanos têm a mania de utilizar a palavra nice em tudo que é tipo de combinação. Por exemplo, os americanos, quando eles estão querendo falar de uma festa, é muito comum eles utilizar o adjetivo nice, como no exemplo: nice people, nice music, nice food. Nice people, nice music, nice food. Então, se você quiser falar como americano, encaixe o adjetivo nice em tudo que é tipo de combinação. Por exemplo, se você estiver falando de comida, é muito comum a gente ver americanos utilizando o adjetivo nice. Ele está cozinhando, e aí ele está utilizando cebola, alho. É muito comum ele falar some nice onion, some nice garlic, some nice onion, some nice garlic. Dica número 2, aprenda a usar a palavra beautiful se referindo à comida. Você pode achar muito estranho, porque a gente aprende a utilizar a palavra beautiful se referindo a pessoas, ou outras coisas, como cidades, como animais, mas é muito difícil a gente aprender na escola de inglês que a gente também pode utilizar a palavra beautiful para se referir à comida. Repara que nesse caso a palavra beautiful nada tem a ver com beleza. Nesse caso a palavra beautiful quer simplesmente elogiar no sentido de que aquilo nos dá prazer de alguma forma. Então os americanos costumam utilizar muito a palavra beautiful para se referir à comida, como por exemplo some beautiful garlic, some beautiful garlic. E eles até costumam enfatizar quando utilizam o adjetivo beautiful. Beautiful. É muito comum você ver americanos utilizando a palavra beautiful dessa forma. Dica número 3. Aprenda a usar a expressão I love it. Tudo de americanos é utilizar o verbo love. Já percebeu? A gente na nossa língua costuma muito utilizar a palavra adorar. Já na língua inglesa os americanos optam por utilizar love. Não apenas os americanos, mas eles têm um costume muito frequente de utilizar I love it. Tudo que você diz e acaba agradando, é possível ouvir um americano dizendo I love it. Por exemplo, quando eles falam do tempo, alguém diz the forecast said we'll have lots of snow. É muito comum o americano reagir e dizer I love it. Use a combinação last year com o som de X. Por exemplo, last year. Last year. É muito comum ouvir americanos usando a combinação last year com o som de X. Isso porque a gente tende a usar last year. Porém, os americanos geralmente dizem last year. Use awesome de forma enfática. A gente aprende que awesome contém um sentido de legal, de bacana. Americanos costumam usar awesome o tempo todo. E eles geralmente dizem awesome. Repetindo, awesome. Então você tem que enfatizar o uso da palavra awesome. Dessa forma, você indica que você curtiu algo, que você aprovou algo. Então se alguém lhe conta uma história e você quer mostrar que você curtiu o que lhe disseram, você pode dizer awesome. Repetindo, awesome. Aprenda a usar sounds fun. Outra forma que os americanos empregam com muita frequência para demonstrar que eles aprovaram a ideia, gostaram de algo, é utilizar a expressão sounds fun. Então digamos que, por exemplo, alguém te faz um convite. Você pode reagir com sounds fun. Repetindo, sounds fun. A gente aprende nas primeiras aulas de inglês que roupas é clothes. Repetindo, clothes. Eu já falei sobre a questão do singular de roupa em inglês e você pode conferir um post completo em inglês no teclado. Talvez pelo fato de utilizar a combinação TH com a letra S ser um pouquinho difícil, é muito comum a gente escutar americanos dizendo close, como se dissessem o verbo fechar, em vez de clothes. Clothes. Dirty clothes. Dirty clothes. Outro exemplo no qual os americanos costumam negligenciar a questão da pronúncia TH é o plural da palavra death. Perceba a pronúncia correta. Death. Quando eles querem dizer death no plural, eles costumam dizer deaths. Isso mesmo. Eles costumam dizer deaths em vez de deaths.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de curti-lo. Também gostaria de te convidar para seguir o Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching. I'll see you in my next video.